pessoal, obrigado por participar mais uma vez com a gente aqui do canal. Tudo bem, Thiago? Beleza, Bruno. Acho que hoje o objetivo nosso é falar um pouco sobre os tipos de CPAP, né? Sim. A gente já deu um overview, falou um pouco da patologia, falou um pouco do nosso gênio, Dr. Sullivan, aí, que idealizou o tratamento para apneia do sono. E como a gente já falou, a tecnologia do CPAP e das interfaces, que são as máscaras, evoluiu muito ao longo dos últimos anos, né? Hoje realmente a gente tem um nível de tratamento sensacional, né? Exato. Mas existem diferentes tipos de tecnologia ainda para a utilização do CPAP. Basicamente né? 3, né? A gente tem vários fabricantes, né? Exato. É importante a gente dizer que a gente tem vários fabricantes, ótimos fabricantes, né? Todos num nível tecnológico muito bom. E equiparável, né? O nível de tecnologia hoje entre as marcas está bem equilibrado. Mas a gente tem basicamente 3 níveis de tecnologia de CPAP hoje, né? Fala um pouco do... A gente divide em 3 categorias os CPAPs, né? Principalmente até quando a gente vai apresentar o equipamento, a gente gosta de fazer essa subdivisão. Aí existe o CPAP pressão fixa, né? Existe o CPAP com conforto, que a gente chama, e existe também o CPAP automático, tá? Então, autoajustável. O autoajustável, Vou falar do CPAP pressão fixa. CPAP pressão fixa, que chamam de básico. É o CPAP básico, exato, um CPAP que foi o primeiro a ser criado, né? Aquele que se propõe a fazer exatamente o que a sigla diz, né? Ele se propõe a jogar uma pressão positiva continuamente na via aérea. A gente estabelece a pressão, né? Às vezes ela já vem titulada no laboratório de sono, às vezes no período de adaptação a gente tenta trabalhar com a pressão para adaptar o paciente no começo ao CPAP, né? A gente joga essa pressão no aparelho, nós jogamos a pressão no aparelho e o paciente dorme com aquela pressão e ele passa a noite toda jogando aquela pressão continuamente na via aérea. Basicamente seria a tecnologia dos primeiros CPAPs que foram criados, né? Exatamente, a única coisa é que hoje em dia os CPAPs básicos eles vêm com uma função chamada rampa. Cuidado, viu, gente, para não confundir a rampa com o conforto. A função de rampa é o seguinte, vamos dizer, eu estabeleço uma pressão de 10 centímetros de água aqui para o aparelho. Só que 10 centímetros de água para o cara que está iniciando o tratamento, ou até para algumas pessoas que já usam, para iniciar com os 10, é uma pressão um pouco forte. Então eu digo, CPAP, eu quero que você comece com 4 e leve 20 minutos até chegar nos 10. Porque é o tempo que eu acho que o paciente vai estabelecer de latência para poder pegar no sono. Você acaba estabelecendo uma pressão de início, né? E um tempo de subida dessa pressão, né? Gradativa, né? É bom sempre falar, né, Ricardo? Porque muita gente confunde a rampa com o conforto, né? A rampa com o automático. Também vale a pena falar qual que é a faixa de variação de pressão dos CPAPs, né? Que é de 4 a 20, né? A medida dele, só a título de curiosidade, é centímetro de água, né? Assim como, por exemplo, do manômetro para medir pressão arterial é milímetros de mercúrio, a medida para terapias respiratórias a gente usa centímetro de água, né? Exato. E aí, assim, depois do CPAP pressão fixa, né? A gente vem com o CPAP com conforto, tá? Que foi na década dos anos 2000 ali, foi criado esse dispositivo, que é um recurso para minimizar um pouco o desconforto na fase expiratória. É o alívio respiratório, né? Então o CPAP com conforto, ele basicamente faz tudo que o CPAP básico faz, tá? Ele joga a pressão continuamente na via aérea, só que ele vem com uma ferramenta que qual o maior desconforto no uso do CPAP? É que o paciente ele vai expirar contra um ar que está entrando o tempo todo. Então se percebeu que não. Na hora que ele vai expirar o ar, que não é tão necessária aquela pressão toda na via aérea do paciente, o aparelho de CPAP, através de uma pecinha interna que se chama transdutor de pressão, ele reconhece que o paciente está expirando e ele alivia um pouco aquela pressão para que ele possa expirar com maior tranquilidade. E aí quando ele volta a expirar, o CPAP ele retorna à pressão normal. Então é interessante também saber que o CPAP, todos os CPAPs com conforto, eles funcionam como um CPAP simples. Um CPAP também pode se utilizar nele o recurso da rampa, né? Que também tem, exatamente. É por isso a gente sabe sempre a diferença entre rampa, conforto e automático, né? Exato. A rampa é algo que leva durante o tratamento de uma pressão mínima até uma pressão máxima, para que aquela pressão continue o resto da noite. O alívio ele só age na expiração, é justamente no alívio da pressão expiratória, né? E até as siglas de todas as marcas dizem a respeito disso. Mas fala aí um pouco mais do CPAP automático, Ricardo. Bom,
ali no meados dos anos 2000, a gente teve a criação dos CPAPs automáticos ou autoajustáveis, né? A gente chama CPAP automático mais corriqueiramente aí, né? Então é um CPAP alto, né? CPAP alto, né? É um equipamento que ele tem um processador interno, né? Existe um algoritmo clínico para que ele consiga identificar esses eventos de obstrução da via aérea e ele consegue fazer um ajuste automaticamente, como diz o próprio nome do equipamento, ele consegue ajustar o nível mais adequado da pressão para aquele determinado momento da noite, né? Para sempre manter a via aérea livre. Então ele sempre, traduzindo, o que o CPAP automático faz? Ele sempre se autorregula, oferecendo o que ele considera como pressão mínima para manter a via aérea desobstruída e sem limitação de fluxo. É justamente essa a proposta do CPAP automático, né? Tentar tratar o paciente com a menor pressão necessária para manter a via aérea dele aberta, né? Lembrando que além de ser automático, os CPAPs autoajustáveis também utilizam, você pode utilizar o recurso do alívio expiratório, né? Claro. Além do ajuste automático. O CPAP automático, assim como com conforto, ele funciona como qualquer CPAP. Posso setar ele para trabalhar com CPAP fixo e com conforto ou como simplesmente com CPAP fixo, né? Exato. E assim, lembrando, né, Ricardo, assim, o que importa, gente, que já tem hoje documentado, é você fazer seu tratamento, tá? Seja com CPAP pressão fixa ou com CPAP automático, é fazer o tratamento de forma adequada. Essas funções que os CPAPs têm são coisas que vêm agregar no conforto, mas não são determinantes para um bom ou mau tratamento, tá? Então não se prenda, não, só vou usar o CPAP se eu conseguir comprar um CPAP automático. Não, compre o CPAP que você pode usar, porque o que importa é você estar sendo tratado por uma pressão positiva contínua na via aérea para corrigir a sua apneia do sono. Lembrando que a fase de adaptação ela não acontece na primeira nem na segunda noite, né? Muitas vezes ela acontece, em alguns casos, até 3, 4 semanas, né? Uma adaptação total. E quando a gente pensa em adesão ao uso do CPAP, a gente considera um uso contínuo por pelo menos 4 horas por noite, né? Exatamente. Isso a gente considera adesão. Então, na verdade, o CPAP, duas coisas importantes. Para que você esteja no mínimo tratado, você tem que ter uma utilização de no mínimo 4 horas por noite e realmente esse equipamento não pode ser utilizado interruptamente por algumas noites sim, algumas noites não. E outra coisa interessante é o seguinte, o CPAP tem o objetivo de eliminar a apneia durante o uso, né? Ele não cura a apneia. Exatamente, ele funciona. Eu gosto muito de fazer a correlação com o óculos, né? Sim. O óculos está para vista como o CPAP está para a apneia. Quando você está usando, está tudo corrigido, mas quando para, a coisa começa a voltar. E a apneia do sono é uma doença cumulativa, tá? Não necessariamente na primeira noite que você deixar de usar você vai sentir os efeitos, mas você vai sentir os efeitos de forma cumulativa. Mas, gente, espero ter esclarecido e o Ricardo aqui algumas dúvidas de vocês a respeito do nosso vídeo aqui. A gente tem que falar agora também sobre a umidificação, né? Sim. Desculpa, esqueci. E os diferentes tipos de máscara que, assim, às vezes muito mais importante do que o próprio modelo ou dispositivo do CPAP é a interface, né? Que seria a máscara. Isso. A gente sabe que é fundamental. Obrigado, pessoal, por participar mais uma vez com a gente no canal. Curte, compartilha, deixa dúvida e sugestão de vídeos aqui. Nos vemos na próxima. Um abraço. Valeu.